Somos tão ingênuas? Achamos que a guerra acaba no campo de batalha, mas não vemos que a maior batalha está sendo perdida. Não é nem que estamos tentando lutar e estamos perdendo, nós nem estamos lá, é um campo de batalha vazio. Comigo no estúdio esta semana, Melanie Shiraz. A Miss Israel venceu recentemente o concurso e foi representar nosso país no Miss Universo, onde aconteceu muita confusão. Melanie, seja bem-vinda. Obrigada por me receber. Bom ter você aqui. Você passou por muita coisa, Melanie. Conta pra gente, o que te motivou a participar? Você é uma jovem instruída e foi convidada a participar do concurso de beleza Miss Israel. E eu imagino, você já sabia de todo o drama que aconteceria por causa de onde estamos agora? Então, eu esperava que houvesse drama, mas não esperava que fosse tanto drama quanto o que eu enfrentei. Acho que vivi tudo o que poderia ter acontecido na competição, então foi muito desafiador. Mas no fim das contas, sabe, você estava perguntando sobre o que me levou a competir, e o que realmente me levou a competir foi o desejo de defender o meu povo e o meu país, tanto como israelense quanto como judia, que já teve a experiência de viver na diáspora também. Quando entrou na competição, você viu esse papel quase como o de embaixadora de Israel. Certo, você vence a competição e depois vai para o Miss Universo. Conta pra gente o que aconteceu. Então, eu venci e, sabe, desde o começo, a parte de advocacia disso tudo era a coisa mais importante para mim. Porque eu, pessoalmente, acredito que essas plataformas culturais são a melhor maneira de alcançar pessoas que, de outra forma, nunca veriam uma israelense de verdade, só nos veriam nas manchetes. Então, desde o primeiro dia em que fui escolhida, esse foi o meu foco principal, e logo depois que fui escolhida, foi noticiado que uma delegada palestina participaria pela primeira vez da competição. E, sabe, no começo eu tive reações muito mistas sobre isso, mas achei que seria uma oportunidade interessante. Agora, o que eu não esperava era que ela usaria tão rápido sua plataforma para espalhar desinformação horrível sobre Israel. E então eu disse: vim aqui para defender Israel. Seja qual for o risco, seguirei fiel à verdade. Confrontei-a em uma publicação com o Estado de Israel após ela postar essas estatísticas. Ela disse que tínhamos matado quase 800 mil palestinos desde 7 de outubro, o que é mais de 10 vezes o que o Hamas afirma. Ela contou as crianças bebos como vítimas palestinas. Ela disse que Tel Aviv, Yafo e Jerusalém eram Palestina. Então eu disse, sabe, tipo, se ela não vê minha identidade como algo que deveria existir, ou meu país como algo que deveria existir, claramente não vai haver muito espaço para um diálogo produtivo, mas eu quero manter, sabe, a minha posição. Ela via seu trabalho como demonizar Israel desde o início. Parece que sim. Ninguém na administração do Miss Universo disse a ela: ouça, senhora, você não está aqui para espalhar ódio. Isso vai contra os valores e o espírito do Miss Universo. Ninguém falou nada. Então essa é a parte lamentável dos bastidores, sabe? Quando eu fiz aquele vídeo, eles realmente fizeram ela tirar o vídeo dela do ar. Fizeram sim? Fizeram sim. Eles possuíam o vídeo dela divulgando mentiras. Pediram para ela parar com esse tipo de retórica. Depois me solicitaram que removesse minha postagem para evitar mais drama, já que tudo estava resolvido. Concordei em ocultar. Achei que acabaria ali, mas não terminou. 3 dias após o início da competição, houve um evento não destinado à transmissão, divulgação ou comentários, pois era um evento reservado, 2 semanas antes da competição oficial. Certo? Eles nos colocaram lado a lado e eu fiquei atrás dela. Certo. E claro, esse evento acabou se tornando, você sabe, um dos momentos mais virais do concurso Miss Universo deste ano, o que é uma pena, porque eu estava bastante estressada naquele dia e não achei que aquilo fosse virar isso tudo. Achei que isso não viraria um grande problema, mas virou. Acho que havia quem garantisse que isso se tornasse um problema e fosse politizado. Isso, mais uma vez, contraria o espírito da competição. Então, você viu nisso uma chance de construir pontes e ela estava usando isso como uma oportunidade para fazer Israel parecer mal. E a administração foi fraca diante disso. Eles não a chamaram para dizer que ela estava causando problemas. Deixaram a Miss Palestina participar, mesmo não sendo um país.
Foi a primeira vez. E aí, Melanie? Descobriu-se que, na verdade, ela está longe de ser uma jovem inocente. Primeiro de tudo, ela nunca esteve aqui, nunca veio para a região. Mas também ela é casada com o filho de Mustafa Barghouti, algo assim, Marwan Barghouti. Preso, ex-líder do Fatah, condenado por matar 5 israelenses. 5 assassinatos. Ela é casada com o filho de Barghouti, então não é inocente como você, que é uma israelense comum. Mulher talentosa, vence competição e vai ao Miss Universo, mas é casada com filho de terrorista. Certo, uma coisa de cada vez. Você disse que as coisas não foram justas e está certa. Eu percebi durante aquela competição, ou durante aquele evento especificamente, que ela tinha um fotógrafo particular tirando fotos só dela. No início, eu era ingênua e sorria para o fotógrafo, achando que era só mais alguém da imprensa. E então eu percebi que ele começou a guiá-la sobre onde ficar, onde se posicionar. E aí eu pensei, então, Propaganda, parte da máquina palestina, só tentei evitar olhar naquela direção. certo? Eu nunca imaginei, nem por um segundo, que eles iriam distorcer a perspectiva da câmera e cortar e editar de um jeito que parecesse que eu estava dando um olhar que eu nunca dei. Mas, sabe, a primeira pessoa que postou aquele vídeo foi ela, Claro. e eu pedi para ela tirar do ar e ela não tirou. E você está certa, eu realmente tentei entrar em contato com a equipe do Miss Universo sobre isso muitas, muitas vezes, e tudo o que me diziam era amanhã, amanhã, amanhã. E enquanto isso, eu comecei a receber uma enxurrada de ódio no meu Instagram, que é a minha única rede social. Até agora chegou ao ponto de serem campanhas pagas, tinham milhares de comentários de ódio. Pessoas gritavam Palestina livre para mim em eventos públicos e aumentaram minha segurança. Mesmo assim, nunca marcaram reunião comigo para discutir o quão insana era a situação, e foi muito desafiador. Bem, acho que é isso. O que muitos não percebem é como a campanha pró-Hamas, pró-Palestina é deliberada e sofisticada nos espaços culturais. Você enfrentou isso de frente sem preparo, já que não esperava. Você foi para uma competição e então todo mundo se voltou contra você. Sim, a parte mais difícil para mim foi acordar e ver aquilo, a onda. Virei manchete internacional, você também. Só por perdoar um olhar atravessado que nem existiu. Eles manipularam a foto. Eles fazem pensar. Veja, ela olha atravessado para a Miss Palestina e sorri. Agora você enfrenta o ódio mundial como a judia traidora e amarga, que era o que eles queriam que você se tornasse, certo? Isso Era o plano. era, que é. É engraçado, porque se você olhar de longe, se você assistir ao vídeo oficial, todo mundo estava fazendo caras assim. Ficamos em pé no palco por 1h30. Não dá pra sorrir sempre, dói. Mas o pior desse incidente foi a mídia israelense começar a postar sobre isso. Vi muitos comentários de ódio em hebraico e pensei, como meu próprio povo está contra mim. O que eles estavam dizendo? Eles não só me insultavam, falavam da minha personagem, diziam que ela era mais bonita e eu achava estranho. Comecei a clicar em cada perfil e notei que não eram contas reais, pois tinham nomes israelenses. Claro, Fotos e afins com bandeira de Israel na bio. Comentam em hebraico e participam da campanha paga. claro, e é interessante. É inacreditável, parece conspiração. É uma conspiração. Você sugere que parte da campanha contra nós vem de contas israelenses falsas? Por um instante você pensou: meu Deus, meu povo se voltou contra mim? Essa era a intenção, te desmoralizar? Exatamente, sim. Isso é loucura, Melanie. É muito para alguém lidar sozinha na Tailândia. Era Tailândia, né? Sim, foi muita coisa, além da situação com Marwan Barghouti. Quero dizer, se ter uma delegada de um país que não existe, sabe, não é como ter uma Miss Cisjordânia na Palestina e Gaza, é ter uma Miss Palestina, já é uma posição política da organização. Sim. Mesmo após revelarem a ligação com uma terrorista condenada, ainda a incluíram entre as 30 melhores, mesmo sabendo que ela quebrou regras da minha situação e que elogiava uma terrorista condenada, ainda assim a colocaram. Isso pra mim foi. Estar no palco e me sentir tão ignorada foi surreal. Pensar que foi por fraqueza. Conveniência política. Não, eu acho que o mundo percebeu que a narrativa palestina está na moda.
Isso gera cliques e engajamento, pois para eles o que importa é o negócio. Então eles queriam mais cliques. E esse drama meio que serviu ao propósito deles. Sim, pode ter sido um acidente, mas a coincidência de eu estar ao lado dela. Entre 120 delegadas, não. Não existe coincidência. É bem interessante, né? Não existe coincidência, sabia? É triste, Melanie, porque há alguns anos tivemos uma situação incrível, onde minha amiga Saraída, que na época era Miss Iraque, tirou uma foto inocente com a Miss Israel. Nessa competição, você tem um país que era inimigo de Israel. Eles nos atacaram várias vezes. E então as duas Misses, Miss Israel e Senhora Iraque, tiraram uma foto juntas para mostrar união. Sarai foi expulsa do Iraque e não pôde voltar. Hoje ela está em Los Angeles. E aquele momento foi usado para construir laços. Mesmo assim, anos depois, quando fui vice-prefeita de Jerusalém, tivemos o Miss Universo em Israel. Vieram para Jerusalém por 2 dias e eu liderei a delegação. Criamos um conteúdo incrível sobre construir pontes e lutar contra inimigos comuns juntas. Tínhamos mulheres árabes e judias, e foi outro momento de construir pontes e coexistir. Agora, em vez do que o Miss Universo deveria ser, você vivenciou o oposto. Sim, e isso foi o que tornou tudo tão decepcionante para mim. Porque, sabe, eu fui sugada para esse conflito que eu nunca quis ter com ela. Mas, como eu disse antes, minha maior prioridade é manter a verdade e defender meu país. Se meu país é ameaçado ou difamado, falo sobre isso. Infelizmente, essa tensão foi constante. E depois da competição, ela foi ao Middle East Eye e disse: desculpe, sim. Mas ela simplesmente mentiu sobre mim, dizendo que eu tenho vergonha das forças de defesa de Israel e que sou alguém que faz a pele dela e do mundo se arrepiar. Referia-se a um comentário meu sobre isso, dizendo que me dava arrepios e que ela era parente de Barghouti. Ela disse que eu a persegui com a bandeira de Israel tentando forçar fotos. O que é muito irônico, considerando que a única foto nossa que foi postada sem consentimento foi por parte dela. Já conversaram entre si? No primeiro dia da competição, a vi, ela me ignorou e eu disse bom dia, seguindo meu caminho. Uma vez, sozinha no elevador, ela entrou e tínhamos 20 andares. Pensei, vai ser estranho se eu não conversar. Ela ficou quieta até eu puxar assunto e foi só isso. Você está sempre tentando enquanto ela faz de tudo para te minar e prejudicar a concorrência, E ainda me faz parecer errada com você. para te fazer parecer agressiva. Essa é toda a estratégia da Brigada Pro-Hamas. Então, Melanie, e agora para você? Agora? Você passou por essa experiência realmente incrivelmente desagradável que te transformou em uma rainha da beleza guerreira. O que você vai fazer agora? O que você quer fazer? E sabe, dentro desse caminho em que você está, esse caminho cultural, o que podemos fazer? Sim, então, sabe, quando fui para Berkeley, eu entendi que o mundo realmente odeia os judeus. E acho que esse foi o momento, pelo menos para mim, em que meus olhos se abriram e eu disse, sabe, eu vou ter que dedicar minha vida a isso em algum momento. Nos primeiros anos após me formar, trabalhei com tecnologia e abri minha empresa. Mas depois de 7 de outubro, tudo perdeu o sentido e percebi que era isso que eu precisava fazer na vida. Foi então que iniciei minha transição para essa área e participei do concurso de Miss Israel. Mesmo após o Miss Universo, ainda me vejo seguindo isso em tempo integral como caminho de vida. Então, sabe, existem muitos ângulos, tem o lado de influenciadora e tem o de diplomata. Acho que vou encontrar algo só meu, pois penso assim e tenho uma perspectiva única. Como israelense e judia que viveu na diáspora, eu vejo que existe uma desconexão entre os dois e sinto que sou uma ponte. É fundamental que alguém comente essa percepção. Poucas pessoas podem fazer isso ou compreendem a dimensão e a complexidade do antissemitismo atual, seja no exterior ou nas redes sociais. Essas campanhas são muito inteligentes. Inteligentes, bem financiadas, estratégicas e nós nem sequer estamos na arena? Mas, Melanie, você mencionou algo sobre o qual eu falo muito
que é o fato de que eu não acho que o público israelense realmente entende o antissemitismo. Estou certa ou estou errada? Eu acho que eles entendem terrorismo, eles entendem guerra, eles entendem ódio nacional. Talvez sim, eles entendam essa ameaça existencial crônica, mas não sabem como é ser minoria. Aqui em Israel somos maioria. O povo judeu na diáspora sabe como é importante estar lá um para o outro e se protegerem mutuamente. Essa é a bolha e espaço de proteção deles. Por isso acho que os israelenses são menos assim, o que às vezes pode nos prejudicar. E eu acho que essa é uma das percepções que eu gostaria de compartilhar com os israelenses, sabe, ao longo dos próximos meses, porque é algo muito importante. Como eu disse, a maioria não entende a complexidade das campanhas contra nós. Eu não entendia até estar diante de milhões de pessoas. Quem saberia disso? Honestamente, eles infiltraram todos os espaços, inclusive o espaço dos concursos de beleza, onde fizeram isso. Eles nem eram candidatos até este ano. Certo? É lamentável que, sabe, todas essas plataformas culturais agora estejam manchadas de uma forma que, sabe, os israelenses ficam sem o luxo de aproveitá-las ou de simplesmente focar na, sabe, na tarefa em questão. Devemos sempre pensar na representação do nosso povo e na mensagem que queremos passar ao mundo, mais do que muitos. Precisamos estar sempre em alerta máximo. Porque, por exemplo, minha prioridade era representar Israel bem no palco, mas mesmo assim virei manchete internacional negativa. Imagine então o que outra pessoa enfrentaria. Não entende como você? Por isso senti falta de Israel, pois lá as pessoas não reconhecem o valor dessas plataformas culturais. E eu tinha muito medo de que outra pessoa que não sabe disso fosse representar Israel e criasse uma catástrofe internacional ainda maior. Bem, eu acho que o maior exemplo do que você passou nos últimos anos foi o Eurovision. Porque isso é televisionado em Israel e é algo pelo qual o país trabalha. Encontrar a cantora, e eu acho que as pessoas estão começando a despertar. Acho que o que você viveu no Miss Universo nunca aconteceu aqui antes. Tivemos Miss Israels incríveis ao longo dos anos, representando a diversidade de Israel com origens árabes e etíopes. E, sabe, todas as cores do arco-íris que temos aqui neste país, todas essas origens, achávamos que era um espaço seguro, mas você diz que hoje não existem mais espaços assim. Não, não existem. E sabe, o que deixou tudo ainda mais difícil para mim foi sentir que Israel fez da Eurovisão sua principal plataforma cultural. Quando ganhamos votos do público, a candidata, Yuval Rafael, recebe apoio, e agora todos sabem quem ela é, com apoio nacional. Eu nunca tive isso. Você nem tinha o país realmente te apoiando. Não, eu não fui votada. Poderia ter ficado entre as 30 melhores só com o voto do público, mas nem cheguei perto. Porque foram os jurados e agora tudo virou político. Você não teve o privilégio dos participantes do Eurovision, onde música e identidade ajudavam muito. Também houve votação pública. Os israelenses podiam votar, mas ninguém votou. Ninguém votou, talvez por desconhecimento. Esse é o problema e não há ação suficiente no país. Pelo que entendi do que você disse, Israel agora precisa levar esse espaço cultural muito a sério e ainda nem chegamos lá. Essa é uma das principais coisas pelas quais quero lutar durante, sabe, ao longo dos próximos anos. Acredito que Israel está perdendo oportunidades e não percebe sua importância. Minhas manchetes foram vistas por centenas de milhões e meu Instagram por dezenas de milhões de pessoas. No Miss Universo, meu alcance como diplomata cultural superou o de influenciadores e de qualquer israelense, embora isso não seja visível ao público. Por isso, considero esse um espaço e oportunidade que devemos aproveitar. E enviar, você sabe, pessoas que estejam preparadas para lidar com esse tipo de desafio, e isso é algo que precisamos priorizar mais. E, em geral, quero dizer, os israelenses nós somos tão ingênuos. Eu acho que pensamos que a guerra termina no campo de batalha, mas não percebemos que a guerra maior está sendo perdida. E nós nem estamos. Não é nem que estamos tentando lutar e estamos perdendo. Nós nem estamos lá. Nós nem estamos na. É um campo de batalha vazio e unilateral. É uma batalha solitária, como você enfrentou. Sim, fiz isso sozinha, mas não deveria. Não deveria ser assim. Melanie.
Somos sortudas por ter uma mulher tão corajosa e forte que nos representou em um momento tão difícil. Como isso te afetou? Agora você pensa em fazer mais ou sente algum trauma, mesmo que pequeno? Toda vez que vejo aquele vídeo de como eu falei Israel e do jeito que olhei de lado, sabe, eu estava claramente muito estressada naquele momento e acho que não percebi o quanto aquilo seria divulgado, porque, como eu disse, era para ser um evento pequeno que ninguém ficaria sabendo, mas as pessoas ficaram sabendo exatamente. Elas esperavam Melanie por aquele momento. O mundo ficou sabendo desse evento por causa daquele escândalo. Talvez seja por isso que nos colocaram juntas. Claro, isso é tudo, eu acho. Tudo isso foi muito deliberado. É, Alguém, talvez as pessoas que te colocaram nessa situação, ou seja lá o que for, talvez não soubessem que estavam sendo manipuladoras, manipuladas, mas definitivamente havia manipulação acontecendo aqui. sim, é. E você sabe, você estava perguntando como eu estou agora? Eu me sinto um pouco queimada, me sinto queimada pelo mundo, mas isso não vai me parar. Mesmo sendo um show solo, continuarei superando qualquer obstáculo. E eu tenho vários projetos que quero seguir, que espero que ajudem outras pessoas que estão na minha posição. Algo que você queira compartilhar com a gente? Ainda está em andamento, mas quero seguir alguns projetos. Ambos atuam como representantes de Israel no exterior, garantindo que estejam preparados. Então, diplomacia cultural, Sim, 100% nesse espaço de diplomacia cultural. isso é maravilhoso. Melanie, você não está sozinha. Você tem nossa audiência incrível e muitos torcendo por você. Espero que sinta esse carinho. Obrigada pela coragem. Obrigada. Obrigada por compartilhar conosco. Obrigada por me receber.